Olá, começamos mais um Frente a Frente, hoje aqui conosco o historiador Geraldo de Magela, ele que faz aqui uma análise do período da ditadura militar no Brasil e como esse tema ressurgiu fortemente nas redes sociais, nos debates que confrontam até a história, não é, política do país. E a partir também da volta dos militares na composição política do governo, do Estado brasileiro. Eu agradeço ao professor Magela por estar aqui conosco neste momento e começo justamente por uma questão não só da composição, mas do que motivou uma discussão mais acirrada, movimentos durante essa semana no país, de o presidente Bolsonaro convocar, digamos assim, a sociedade a comemorar o golpe militar de 64. Nós sabemos que esse período da ditadura no país, até hoje, há, digamos assim, consequências desse período. E ninguém imaginava que, meio século depois, essa questão ainda fosse colocada de uma maneira tão, digamos assim, menor, não é? Pelo Estado brasileiro, sabendo do que aconteceu no país. Professor Magela, qual o sentimento, como o senhor analisa, justamente, avalia esse sentimento de um presidente da República, mesmo sendo ele parte, não é, de um governo militar, como ele já participou, de uma instituição militar, convocar a nação a comemorar, as Forças Armadas a comemorar, uma vez que a gente pode até observar também aqui que nem as Forças Armadas tiveram essa liberdade, não é? Se sentiu à vontade para fazer essa comemoração. Olha, Gorete, o Bolsonaro é uma figura que nós já conhecemos, né? O que ele fala, ele pouco reflete sobre o que fala, né? E vai falando. Então ele achou que recomendar às unidades militares no Brasil a comemoração e depois ele viu a repercussão negativa da expressão comemoração, passou para rememorar, que dá na mesma coisa, não, como ele não sabe o sinônimo das palavras, aí fica tropeçando nas palavras, mas o ato em si é um ato grave, porque ninguém comemora uma ditadura, em sã consciência. Em nenhum país do mundo. Em nenhum mundo. País do mundo que passou por ditadura, alguém vai comemorar uma data festiva da ditadura. E do ponto de vista até mesmo da sociedade brasileira, com toda a discussão que tem acontecido nos últimos anos, até em função da instalação da Comissão da Verdade, do que se passou a saber a partir dos documentos, dos depoimentos revelados na Comissão da Verdade, na Comissão Nacional e nas comissões de verdade pelos estados, municípios, sindicatos, instituições da sociedade civil, universidades, foi um mundo de denúncias, de violências, de mortes, de violação dos direitos, de supressão da liberdade, de coação de toda a natureza, de perseguições as mais variadas em todos os segmentos. Então, é difícil ter uma família, por exemplo, no Brasil, que não tem alguma relação com alguém que passou por algum tipo de problema na ditadura, durante esses 21 anos. Então, você pedir para comemorar isso, no mínimo você reacender um problema que sequer a sociedade brasileira conseguiu pacificar. Muitas coisas já se conseguiu pacificar na sociedade brasileira. O Estado reconhecer, o Estado brasileiro, a partir do governo Fernando Henrique, no governo Sarney, no governo do Itamar e no governo Fernando Henrique, basicamente, a lei da anistia foi aperfeiçoado, o reconhecimento das perseguições, das cassações, restaurar a verdade em segmentos muito importantes, por exemplo, o Congresso Nacional ter mandatos simbolicamente devolvidos aos seus conferido aos seus deputados e senadores, e no caso dos que morreram ou que não estiveram impossibilitados de estarem presentes naquelas solenidades, os seus parentes tiveram o reconhecimento.
Então isso de alguma forma vai apaziguando a sociedade brasileira, mas ainda há muito caminho para se conseguir efetivamente um estado de reconhecimento total. Por exemplo, nós temos ainda mais de 200 de desaparecidos políticos. E mais de milhares, muitas dezenas de milhares de brasileiros que reivindicam direitos que foram suprimidos durante o período militar. Só entre os militares, são mais de 3 mil militares das 3 forças, das polícias militares e das outras organizações militares do Brasil, que foram perseguidos, foram torturados, foram mortos, foram exilados, foram presos, viveram na clandestinidade, foram impedidos de voltar ao trabalho, porque os militares, a ditadura era tão cruel com os civis e com os militares, que impedia o militar voltar a trabalhar. Então, você era dado como morto. Então, essas barbaridades todas que foram cometidas, sobretudo e especialmente com os militares também. É isso que justifica, professor, o fato de nem as Forças Armadas terem aceitado essa forma, como foi colocada, de comemorar, não se sentiu à vontade para fazer isso. Veja que durante todo esse período houve uma mudança substancial no comportamento das Forças Armadas. Nas ações de legalidade das forças, aqui e acolá você tem uma declaração, mas não é o conjunto, você possa dizer que é o conjunto das Forças Armadas, dos militares, das 3 armas no Brasil. Essa nota exigida pelo Bolsonaro, de comemorar ao ministro da Defesa, para comemorar o 31 de março, que na verdade até do ponto de vista histórico é 1º de abril, porque o golpe foi dado na madrugada do 1º de abril, então não é 31 de março, como o 1º de abril é o que nós conhecemos e o mundo inteiro conhece como o dia da mentira, então para não ficar no jocoso, se convencionou, num determinado período, a história oficial se convencionou chamar de movimento depois da Revolução de março de 64, de 31 de março de 64. A história repacificou isso. Todos os historiadores do Brasil, minimamente sérios para tratar dessa questão, não tem isso como uma revolução, nem como um movimento, tem como um golpe. Uma ruptura da ordem em 64. Então, os militares, mesmo que eles não concordem com essa definição já pacificada entre os historiadores, os pesquisadores e na sociedade mesmo, eles não, a imagem que se passa é que eles não querem entrar mais nesse debate, eles não estão mais disputando essa data. Essa data não, é como se essa data não nos pertence. Tanto que essa condição foi colocada por oficiais, né, tanto do 1º quanto do 2º escalão, que estão participando do governo. Ou seja, mesmo participando do governo, eles não se sentiram à vontade para fazer essa comemoração que foi determinada, né? E como logo o Bolsonaro que falou durante todo o tempo, toda a campanha, que a questão ideológica, não tem nada mais ideológico do que isso. Nada mais ideológico do que isso. Dividir a sociedade brasileira como foi dividida e permanecer como se fosse uma espécie de ter uma retaguarda. Olha, eu tenho a retaguarda dos militares em função de uma bravata de comemoração de uma data que os militares já há bastante tempo não comemoravam. Durante mais de 40 anos, a intentona comunista foi comemorada dentro dos quartéis. Não é nem só comemorada, era reavivada essa memória dentro dos quartéis como um ato de barbárie ou de violência dos comunistas que mataram militares dormindo, etc. Toda uma fantasia histórica foi criada em torno disso. Hoje não se fala mais em 1935. E 64 já há bastante tempo que não se falava. O Bolsonaro retomou essa questão. E retomou e a sociedade repudiou.
que ontem quem viu todos os jornais das TVs, as mais conservadoras, dava notícia de manifestações de intelectuais, de advogados, de familiares, de ex-presos políticos, no Brasil inteiro, em todos os estados. Agora mesmo, em Maceió, vai haver um ato agora na Rua do Comércio. Isso em que pese, desde a instalação da democracia, da Constituição de 88, né, também, e também da retomada da democracia ao Brasil, os governos que sucederam não tiveram esse cuidado de conscientizar a população que foi esse período da ditadura militar no Brasil, não é? Isso de forma oficial, digamos assim. Houve uma mudança significativa. Se nós pegarmos o governo do Fernando Henrique para cá, a releitura da história do Brasil teve um papel importante do Fernando Henrique em diante. Vê que os livros de história, por exemplo, eu estudei em livro de história que o zumbi não era herói. O zumbi era um negro fujão bandido. Exatamente. Eu estudei em livros de história que a Revolução Russa, um dos grandes acontecimentos do século XX, da humanidade, não era parte integrante dos livros de história. Então, o 1974 era louvado como uma revolução que aconteceu no Brasil. Revolução, uma revolução. Né? Então, hoje, ninguém estuda nos livros de história com essa interpretação da história brasileira a partir dessa visão. Não há também uma introdução no livro de histórias, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, algo que você ponha no paredão, por exemplo, da história, o que aconteceu com o pós-64, a partir do golpe. Você tem depoimentos, você tem narrativas, você tem fatos que estão comprovados com documentos e com o testemunho pessoal. De pessoas que foram torturadas, de pessoas que foram sequestradas, que foram assassinadas. Todos são fatos. Não tem o que contestar. Não tem o que contestar. Você não pode contestar esses fatos. O que nós podemos discutir é se quem foi fazer a luta armada, por exemplo, que resistia à ditadura através de uma possibilidade de resistência armada, se aquilo era correto ou não. Mas há uma linha, tanto política quanto na história, de que, olha, se é para resistir uma ditadura, todos os esforços valem a pena. Assim como se fez a resistência civil na ditadura do Franco, na Guerra Civil Espanhola, na Segunda Guerra Mundial, tanto na França quanto nos outros países, que a população foi para a guerrilha contra o nazifascismo. Então, essa discussão, no mínimo, nós podemos discutir isso sem nenhum problema. E essa ideia que se colocou durante essa polêmica, não é? De que os governos fascistas estavam alinhados, não é? a forças de esquerda no mundo. Isso é um maior absurdo do ponto de vista do entendimento histórico que se pode ter, né, professor? É um atentado ao Itamaraty, não é a inteligência nacional. O Itamaraty é reconhecido no mundo como um dos centros de excelência de formação de diplomata. A diplomacia brasileira, se nós temos esse complexo de vira-lata, que o Brasil tudo não dá certo, não presta, etc., o futebol e o Itamaraty são duas instituições que o mundo reconhece. Mas do Itamaraty emerge um monstro. O ministro Ernesto Araújo não tem a menor condição de ser professor de segundo grau, de primeiro grau, de ser absolutamente nada, porque ele é uma fraude. Quando você diz que o nazismo era de esquerda, a Alemanha, toda a imprensa alemã, os intelectuais alemães começaram a se insurgir contra essa barbaridade, além dos brasileiros. Veja que todos os diplomatas que têm se manifestado, numa linguagem muito polida, que não é o meu caso, eles contestam e desqualificam a cúpula do Itamaraty, que está no governo Itamar. Fatos históricos, a história, né? Nós fomos lutar contra o nazifascismo. O exército brasileiro foi lutar contra o nazifascismo.
E dentro do Exército Brasileiro tinha muitos comunistas. Salomão Malina, Jacó Gorender, vários outros. Apolônio de Carvalho foi o grande herói da resistência francesa, um comunista brasileiro do Rio de Janeiro. Foi condecorado pelo de Gaulle, com a maior condecoração no período de guerra, pelo seu papel desempenhado na resistência francesa. Só os estúpidos que acreditam nisso, que não leem a história. Então você transformar um fake news numa notícia importante para um diplomata, para o chefe da diplomacia de um país como o Brasil, realmente é o fim da picada, né? Não tem o que discutir com figura dessa natureza, né? Desqualifica a Total. diplomacia brasileira, não é? Bem, professor Geraldo de Magela, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor historiador Geraldo de Magela, que faz aqui uma análise sobre o período da ditadura militar no Brasil, né, as consequências disso, as memórias que se tem desse período e também uma forma de colocar aqui o desconhecimento de parte da população do que vivenciou o Brasil por 21 anos, né? E meio século depois a gente se depara com atitudes que reverenciam o regime militar, coisa que não acontece em todos os países que passaram por essa experiência. Professor Magela, o que dizer sobre os atos institucionais que foram baixados, digamos assim, durante o período do regime militar no Brasil? Olha, nos primeiros dias após o golpe, essa instituição aqui, a Assembleia Legislativa de Alagoas, teve vários deputados e suplentes de deputados cassados. Cláudio Albuquerque Lima, Claudenor Albuquerque Lima, o Elísio Maia, o Sebastião Barbosa de Araújo, na sequência, o suplente de deputado Ciro Casado Rocha, o Jaime Amorim de Miranda, o Roberto Mendes, Luiz Coutinho, Luiz Gaia, o Malta. São mais de 10 deputados e suplentes de deputados cassados aqui em função do ato institucional número 1. E depois o AI-5, né? Alguns na sequência do AI-5. Então, as assembleias, assim como as câmaras municipais, foram as primeiras instituições a serem atingidas. Foram as primeiras instituições. A primeira, de fato, foi o momento, as instituições mesmo, foi o movimento sindical. O primeiro a ser atingido foram os sindicatos e o Comando Geral dos Trabalhadores. Em seguida, você teve as assembleias, as câmaras municipais, o Poder Judiciário, 3 ministros do Supremo foram aposentados. O Supremo, à época, não se curvou. Né? Esses 3, o Herme Lima, o Evandro Lins e Silva e me falta, esqueci agora o outro. Foram 3 membros da Suprema Corte. E o que é que os militares imediatamente fizeram ao se consolidar no poder? Foi ampliar
o número de ministros no Supremo, para poder construir uma maioria. Então, a imprensa foi atingida na manhã, por volta de 8, 9 horas da manhã, o jornal A Voz do Povo estava sendo destruído aqui na Rua do Comércio 606. O seu diretor, logo pela manhã, estava sendo preso e todos os seus colaboradores foram presos. O Jaime Miranda era o editor e diretor-geral do jornal. No dia 3 de abril, a Câmara Municipal de Maceió reuniu para analisar para votar o pedido de cassação dos vereadores, iniciando com o vereador Nilson Amorim de Miranda. Então, o parlamento foi atingido frontalmente nas primeiras horas. Então, os atos institucionais, eles foram o que foi normatizando a vida, se é que se pode chamar de normatização, uma arbitrariedade construída a partir dos atos. As cassações, as perseguições, os inquéritos policiais e os inquéritos administrativos por qualquer deduragem, que é o que está acontecendo hoje. Qualquer dedo duro hoje numa repartição pública federal, dizer, olha, esse aqui é do PT, imediatamente ele já começa a ser punido, porque o PT hoje é o sinônimo do que eram os comunistas no passado. Então, a rede de dedo duro começa a se instalar sempre em regimes autoritários, sempre com governos autoritários. E durante a ditadura isso se fortaleceu. E muita gente participou dessas deduragens, tudo no setor público é uma brincadeira, né? Como se observar aqui em Alagoas a ação do golpe? Alguma figura popular que inicialmente foi presa pelos policiais? Na madrugada do dia 1º, o Rubens Colasso foi o primeiro a ser preso. O Rubens Colasso estava voltando do Recife. Tinha ido para um encontro sindical lá no Recife. O primeiro preso político foi o Rubens Colasso. Foi preso pelo delegado Rubens Quintela. Aqui onde hoje é o Macro, mais ou menos ali no tabuleiro. Era para onde os estudantes que eram presos também eram levados para... Num período posterior, né, que é onde hoje é o hospital universitário, que era os armazéns da Petrobras. Né? O Colasso foi preso onde tem um cavalo mecânico ali da Petrobras, ali próximo ao Macro. Então, a cadeia... Mas como se dava essas perseguições e como se dava também as prisões? Isso porque era comunista tem que prender. Não precisava de ordem, não precisava absolutamente. Vai lá, prende e acabou. Famílias também eram levadas à prisão por... O Rubens Colasso, ele foi levado para a prisão, depois ele foi levado para tortura, confessado pelo próprio Rubens Quintela. O Rubens, ele confessou numa entrevista ao Denis Agra, ao Joaldo Cavalcante e ao Mário Lima. Ele relatou como ele torturou o Rubens Colasso. A forma de tortura mais comum aqui no estado, que se tem história... que acontecia com os presos comuns e passou a ser utilizada nos presos políticos. O Denis Agra, o jornalista Denis Agra, o seu irmão Breno, o advogado Paulo Newton, tantos foram torturados. Por divergir das ideias. Sim, eram líderes estudantis, foram presos e torturados. Preso e torturado dentro de instalações do antigo 20BC, na Polícia Federal, e depois levaram para o DOI-CODE no Recife, e foram barbaramente torturados, como os alagoanos que moravam no Recife, de militância política lá, o Odígias Carvalho e o Manuel Lisboa, foram assassinados lá no DOI-CODE de Recife. Quando hoje nas redes sociais a gente se depara com afirmações até de pessoas que não têm o conhecimento da história, de atribuir a resistência dos estudantes ao regime ditatorial, os colocam como se fossem terroristas. Como o senhor, que é conhecedor, que estuda, vê posições como essa na atualidade? Não, isso foi sendo criado por grupo de militares que participaram da tortura. Você tem um grupo bastante ativo, que é o Teruma, que é o Terrorismo Nunca Mais, que se contrapõe ao Tortura Nunca Mais. E hoje, com o advento das redes sociais, aí você produz fake news aos montes. Mas, do ponto de vista histórico, ninguém analisou esse período com essa classificação da participação dos estudantes do movimento estudantil, da resistência dos estudantes e dos trabalhadores. Né?
Ninguém que seja qualificado. Agora, você tem historiadores também aí que defendem a ditadura, que defendem a tortura, e como tem filósofos, ou pretensos filósofos, né? A vida... Astrólogos, né? Astrólogos. A vida, digamos assim, as pessoas que resistiam à opressão nesse período, não tinha outra forma de se organizar a não ser clandestinamente, né? E a partir dessa condição, as pessoas, normalmente estudantes, o pessoal do meio sindical, quando descobertas, até a família era ameaçada junto, professor Magela? Sim. Uma parte das pessoas que estavam mais vinculadas politicamente e que tinham organizações políticas, isso mais a partir de 67, né, que os partidos, movimentos de resistência à ditadura se organizaram e até em grande quantidade, né? Mas com pouca militância em relação ao que se necessitava para resistir mesmo à ditadura. Mas eram ações que esses patriotas entenderam que naquele momento a força que eles tinham de resistir era aquela. E muitos deles eram muito jovens, com 16, 17, 18. A ex-presidenta Dilma Rousseff, ela foi presa com 21, 22 anos de idade. O ex-vereador por Maceió, Fernando Costa, que também foi preso, sofreu tortura, qual a idade dele na época? Era 20 e poucos anos. O Fernando também, é estudante de medicina. faixa etária. Foi preso o Fernando, o Jefferson, que talvez tivesse aí 23 ou 24 anos, os pais do Jefferson e primos do Jefferson, que foram presos todos em casa e torturados nesses famosos armazéns da Petrobras, lá em cima, onde hoje é o hospital universitário. Alguém justificar isso? Nem de um lado, nem de outro. Não há Nada como justifica a tortura, não é? Não tem como justificar isso. Agora, o papel na resistência dos estudantes, dos trabalhadores, de parlamentares, agora, há um segmento que é muito pouco falado, pelo menos aqui em Alagoas, o dos advogados. O papel desempenhado por alguns advogados foi um papel que nós temos que estar sempre grato a essas pessoas. Primeiro, pela colagem pessoal. Segundo, pelo envolvimento na defesa dos seus clientes. E eu estou falando aí do deputado, o ex-deputado, que na época era um advogado militante, continua ainda hoje como advogado militante, José Oliveira Costa. O ex-deputado Mendes de Barros, José Verres Domingues, de Coqueiro Seco, Albuquerque, que foi secretário de Segurança. Moura, também. O José Moura Rocha, José Moura Rocha. O Torinho, o Fernando Torinho. O Benjamin. Então você tem um conjunto a Mércia Albuquerque, que é uma alagoana, mas que militou muito em Pernambuco, e todos os alagoanos que foram processados, que o processo estava na 7ª auditoria militar, contou com a colaboração da advogada Mércia Albuquerque. Então o papel dos advogados durante todo esse período é um papel importantíssimo. E muitos desses advogados sofreram perseguições, foram detidos, sofreram todo tipo de pressão para abandonar os seus clientes. E a grande e esmagadora maioria desses clientes dos advogados não dispunham de um centavo para pagar. E houve uma resistência. Houve uma resistência e um papel importantíssimo dos advogados na resistência à ditadura, porque o papel do advogado defender os seus clientes numa auditoria militar só pode ter noção exata do perigo e da relevância desse trabalho quem passou por esse período numa ditadura. E lembro que na época da construção da Sociedade Alagoana de Defesa dos Direitos Humanos, no período da anistia, a OAB de Alagoas teve um papel fundamental. Muito importante. Esqueci o nome do Marcelo Lavené. Sim, à frente da OAB. Não, e antes mesmo. como advogado, e a proteção que ele deu a alguns presos políticos, né? Essas pessoas, elas sempre devem ser lembradas. Porque a gente lembra das vítimas e tal, mas quem defendeu essas vítimas, né? Quem defendeu essas vítimas? Então, o papel dos advogados, isso não significava que o papel da institucional da OAB fosse favorável a isso, não. Muito contrário, a OAB estava a favor do golpe. Esteve e continuou durante muito tempo. Ela foi resgatada aí no período do Marcelo. E teve um período muito nacionalmente, inclusive, não só a OAB local, mas a OAB nacional.
Depois houve uma revisão, tanto nacional quanto local, e aí já do meio para o final da ditadura, o papel da OAB é um papel muito importante para restaurar a ordem democrática. Exatamente. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo intervalo e o Frente a Frente volta já já. A senhora me viu. Eu sou negro. Atravessou a rua. Você é bandido. E do outro lado eu olhei, tinha 2 rapazes brancos e ela foi assaltada. Eu estava no ônibus com meu ex-marido, que é branco. Teve uma blitz. Eu, a única mulher negra, fui a única a ser revistada. Eu nunca fui parado numa blitz. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Último bloco. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o historiador Geraldo de Magela, que nos fala sobre o período da ditadura militar no Brasil e particularmente aqui em Alagoas. Bem, Alagoas contabiliza algumas vítimas, não é, fatais do regime militar. Hoje, como a gente pode situar, digamos assim, entre mortos e desaparecidos? Olha, o caso da Gastone, do Odígio, do Manuel Lisboa, do Manuel Fiel Filho, do Dalmo Lins, do Jaime Miranda, que é desaparecido, do Luiz Almeida, que está desaparecido, do Túlio Quintiliano, que está desaparecido desde 1973 no Chile, que ele estava exilado no Chile. O Túlio Quintiliano é sobrinho do ex-deputado Oséias Cardoso. É filho do jornalista Ayrton Quintiliano. Ayrton Quintiliano é de Marechal Deodoro e um antigo militante comunista aí desde os anos 30. Né? Um jornalista reconhecido nacionalmente. Então essas vítimas fatais parte de um conjunto de 423 mortos e desaparecidos que a ditadura deixou como saldo, além de mais de 8 mil indígenas, que só tomamos conhecimento a partir da Comissão da Verdade, dos depoimentos e do que se conseguiu catalogar com a documentação que até agora se conseguiu compilar. Mas ainda tem muita coisa para ser pesquisada como material deixado pela Comissão da Verdade. O que vai ser da Comissão da Verdade, né, que já apresentou um relatório, né, sobre a pesquisa feita no primeiro momento, e no governo atual, quais são as expectativas do movimento popular, das organizações políticas, sociais, sobre o encaminhamento do que já foi apurado? Essa é uma luta que vai se acirrar, né? Dos familiares, das pessoas que ainda estão com pendências judiciais ou exigindo do Estado indenizações, que são milhares de pessoas, né? E a sociedade brasileira, o segmento mais comprometido com essa causa, nós não vamos esmorecer, nós vamos enfrentar. Do jeito que se enfrentava a ditadura, vão ter que enfrentar o Bolsonaro e a Damares. Não tem outra escolha, não nos foi dada outra escolha. Eles vão tentar, de todas as formas, desarticular a comissão da anistia, a comissão de presos políticos, de perseguidos políticos, todas essas ações que estão no Ministério da Justiça ou no Ministério dos Direitos Humanos. A tendência, tanto do Moro quanto da Damares, é colocar numa gaveta. Nós vamos lutar para não engavetar. Não engavetar. Denunciar
O papel dos historiadores, da imprensa, por exemplo. A cada momento você vê que quando se pesquisa no Arquivo Nacional, se detecta documentos que ainda não foram manuseados, né? Tanto americanos, quanto italianos, quanto documentos produzidos no Brasil. Pois é, e é importante salientar que a luta de resistência ao período da ditadura militar no Brasil era praticamente pela garantia da liberdade democrática, não é, professor? Das liberdades, porque o primeiro bem que uma sociedade um país democrático era o que se queria, vítima, né? Quando se instala uma ditadura, é a liberdade. Tanto a liberdade individual quanto a liberdade de imprensa. Então, a primeira coisa que acontece do ponto de vista das instituições é fechar as rádios, TV, jornal, etc., Congresso. Então, essa fase nós passamos e não queremos voltar. Nós vamos lutar o tempo inteiro para garantir as instituições. Por pior que sejam as instituições, por pior que seja o Congresso Nacional, nós queremos o Congresso Nacional. Nós queremos votar e ser eleitos. A democracia ainda é... O pior deputado que está lá, ele não foi escolhido. Ele escolhido pela vontade de uma única pessoa ou de um conjunto pequeno de pessoas. Foi consagrado nas urnas. Então, a vontade das urnas tem que ser respeitada. Então, o Congresso Nacional nós temos que discutir, que criticar, etc. Agora, fechá-lo jamais. O judiciário, por pior que seja o judiciário, por mais que a gente tenha divergência de determinado ministro do Supremo, coisa que nós temos hoje, todas as semanas, pelo menos 3 vezes por semana, nós sabemos quem são os ministros. Hoje se escala o ministério como se escala um time de futebol, mas nós queremos, por mais divergência que a gente tenha, por exemplo, com o Gilmar Mendes, mas nós queremos o Gilmar Mendes lá como ministro. Nós não queremos o Gilmar Mendes sendo vítima de fake news ou de acusações por pura perseguição política. Ou para enfraquecer o judiciário. Seja o Gilmar Mendes, seja o Toffoli, seja qualquer um dos 11. Por mais divergência que nós tenhamos com o judiciário. Assim, nós podemos dizer a mesma coisa com o Tribunal de Justiça. E ninguém mais do que os comunistas, do que a esquerda, do que os democratas, vão defender as instituições de uma sociedade democrática. Não é a direita, não é o fascista, não é a extrema-direita que vai defender as instituições de uma sociedade democrática, como é o parlamento, como é o judiciário e como é o executivo. Trazendo essa forma deliberada ou meio até irresponsável no posicionamento de um chefe de Estado, como o senhor avalia hoje o fato de o presidente Bolsonaro ir a Israel e dizer simplesmente que eles vão esperar, eles que esperem um contato, um aceno do Brasil aos palestinos, ao mundo árabe, enfim, com essa ideia de deslocar, não é, a embaixada do Brasil lá de Tel Aviv para Jerusalém. Porque isso tem uma implicação do ponto de vista econômico de um segmento que votou massivamente em Jair Bolsonaro para presidente da República, que é o agronegócio. Olha, não é de perplexidade, mas é uma coisa estapafúrdia. O antipragmatismo que ele falou tanto, é o anti-ideológico. Né? Ele é a encarnação de uma política a mais ideológica possível, só que pela extrema esquerda, pela extrema direita. O agronegócio, que com o pragmatismo dele, cresceu durante o governo Lula, vinha crescendo durante o governo Fernando Henrique, etc. Consolidou muitas das ações, mercados internacionais, o mercado das proteínas. O Brasil hoje é uma referência, é o maior produtor de proteína animal do mundo. Isso não é uma obra do acaso. Isso não é obra do acaso. Isso é política de Estado, não é? Política de Estado mesmo. Então você não pode pegar um embaixador ou um chanceler como esse Ernesto Araújo e um presidente da República desqualificado como Bolsonaro para falar um monte de asneira e levar o agronegócio brasileiro para uma situação de dúvida e de ameaça. Porque os chineses estão calados, mas os chineses já estão reatando as relações, ampliando as relações comerciais deles com os Estados Unidos. Pois é. E com outras partes do mundo, e vão possivelmente reduzir, tomara que não, mas possivelmente... Uma fatia que sai
já reduz. Deixa de existir, né? Do mercado brasileiro. O mundo árabe, por exemplo, a Arábia Saudita, deixou de... Já cinco dos frigoríficos brasileiros, ela já suspendeu a compra. Então, você começa a ter prejuízo, logo vai ser o açúcar. O mundo árabe é um dos principais compradores do açúcar brasileiro e vai implicar aqui no agronegócio alagoano, no açúcar, que é o principal produto do agronegócio alagoano, é o açúcar. E boa parte do agro, dos usineiros, dos plantadores de cana e criadores de gado, votaram em Bolsonaro. Defende Bolsonaro, ou defendiam pelo menos. Alguns eu já conheço que estão já dando uma marcha ré, já estão parando ali, já não estão com tanta ênfase na defesa. Então essa política internacional, ou essa falta de política internacional, é mais para falta do que para um equívoco. Essa posição completamente equivocada e deslocada vai levar o Brasil para piorar ainda mais um setor que é o setor mais vital, mais pujante da economia brasileira. Exatamente. As commodities, né? Sim. Em relação, o que a gente pode vislumbrar diante de um governo em que há mais de 100 integrantes entre primeiro e segundo escalão, que são integrantes ou foram integrantes das Forças Armadas, né? E dentro de uma correlação de forças em que o presidente, nesses últimos 3 meses, é o que se observa, ele fala, cria, arma o incêndio a partir da sua fala, depois ele volta atrás, mas cabe ao integrante das Forças Armadas aplanar esse incêndio. É uma coisa que nem no período da ditadura você tinha tantos militares da ativa ou na reserva ocupando os postos nos ministérios. O resultado disso a gente vai ver mais na frente. Um dos exemplos concretos nós já estamos observando. O Ministério da Educação tem agora o secretário-geral, o secretário executivo, um general, que tinha como função anterior a área de ensino não sei se das Forças Armadas ou do Exército, mas acho que basicamente do Exército, mas para tratar do ensino público brasileiro... Na grade curricular, né? É muito mais complexo do que se imagina, não é uma formatrope da Ordem Unida. Tanto que muitos profissionais já pediram demissão do cargo. E você está perdendo pessoas que são importantíssimas e que com esse papo dizer que era do PT, ou que era da esquerda, ou que era comunista, isso é de uma estupidez sem limite. Principalmente por gente que nunca trabalhou numa escola ou no maternal no interior do Paraná, por exemplo, que é o caso do colombiano, o ex-ministro. Nunca deu aula numa escola pública. Ele não sabe como é que funciona, ele nunca foi gestor público, ele não sabe como é que funciona isso. Em nome da moralidade, vocês dizem, não, vamos tirar isso aqui porque aqui tem indício de corrupção. Bom, se tem indício de corrupção, você apure. Agora, na hora que você trava o ministério como da educação, dá na cena ridícula, patética da comissão de educação lá da Câmara, onde uma jovem de 24 anos, deputada Estado Federal de São Paulo, a Tabata, ela desmoronou em 3 minutos, quer dizer, na verdade ela não desmoronou, ela desnudou o que já não existia, uma pantomima, que aquilo não era ministro, né? Pois é, mas quando se coloca uma situação como essa, o que resta, nesses minutos finais da nossa entrevista, o que cabe na atualidade à sociedade brasileira e às forças vivas da sociedade no contraponto dessa situação? Olha, não ficar parado. A pior coisa que pode acontecer para os que estão descontentes, que já estavam descontentes, que continuam descontentes, e os que vão ficar descontentes, que já começa a descolar uma boa parte do eleitorado do Bolsonaro, que não tem nada a ver com a extrema-direita, que não tem nada a ver com militar, que não tem nada a ver com esse discurso de ódio, esses eleitores, esses cidadãos brasileiros, eles vão voltar para um ponto de equilíbrio, de pensar num país
diferente desse que nós estamos vivendo. Esses 13 milhões de desempregados que não foram para o desemprego, digamos assim, ao longo dos últimos anos, mas desde Temer... Aumentou bastante e tende a aumentar mais, porque as políticas públicas, todas elas estão sendo atacadas, mas atacadas para minimizar, reduzir ou extinguir. O Ministério dos Direitos Humanos, por exemplo, o Ministério da Mulher, todos aqueles ministérios, aquelas secretarias, tudo aquilo ali é terra arrasada. Não tem mais nenhuma outra política para criança e adolescente, para idoso, para a população LGBT. Quem está na linha da pobreza ou abaixo dela. Vulnerável. Né? O programa de transferência de renda, como o Bolsa Família, a tendência deles é reduzirem. A aposentadoria, o benefício de prestação continuada, tudo isso é a lógica de destruição e transformar o Brasil num país de miseráveis. Um país que, nos últimos 15 anos, nós saímos, mais de 30 milhões de brasileiros saíram da condição de miserável. E agora estamos vendo brasileiros retornando a essa condição. Isso é vergonhoso. Pois é, essa constatação vem de institutos de pesquisas até internacionais. E do próprio governo, o IPEA e o IBGE. Exatamente. Bem, eu quero agradecer aqui, infelizmente o nosso tempo se esgotou, professor Magela, e mais uma vez, obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.